Senhor, nessa noite, fala aos corações presentes, em nome de Jesus de Nazaré, porque nessa noite o Senhor tem todo o controle deste lugar. É o Senhor que governa, é o Senhor que manda, é o Senhor que comanda todas as coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, o maior dilema de todo homem aqui na terra é a morte. A morte é o maior inimigo do homem, porque Deus não criou o homem para morrer. Não. Quando Deus criou o homem, Ele tinha um plano, um projeto, para que o homem vivesse eternamente. Mas o que aconteceu, missionário? Lá no Jardim do Éden, entrou o pecado. E com o pecado entrou a morte. E todos passarão por a morte. Ouça, meu amado querido, no Brasil, todo dia morre 3.600 pessoas. Imagine aí, enquanto você está aqui nessa noite, viva nesse momento agora, em qualquer lugar da terra, tem um velório, tem um cortejo, tem alguém que está morto. Esta é uma realidade. Todo aquele que está vivo aqui, um dia passará por a morte. E a pergunta é esta: depois da morte, o que acontecerá com a tua alma? Porque a sua família, os teus parentes, só poderá fazer uma coisa. O que é, missionário? Conduzir você até o cemitério mais próximo. E de lá para frente, o caso é mais sério. Segue-se o juízo. Meu querido, quando falamos em morte, muita gente nem gosta. Sim, tem pessoas que têm medo de falar da morte. Tem pessoas que não vai nenhum funerário, porque não gosta. Porque no funerário só tem dor, só tem tristeza, só tem choro, só tem lamentos. Mas a Bíblia Sagrada diz que é melhor estar em um velório do que em uma festa. Por quê? Porque no velório você vai perceber que o seu destino também será o mesmo daquele que morreu. Eu não sei quanto tempo você vai viver nessa terra. Não, eu não tenho ideia disso, porque só um conhece os dias e os anos que você vai viver nesta terra. Quem é? Jesus de Nazaré. Ele sabe quantos copos de água você vai tomar aqui nesta terra. Ele sabe quantos dias, quantos anos você vai passar nesta terra. Ele também sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Ei, deixa eu lhe dizer aqui uma notícia boa. Nessa noite, nós viemos a esse lugar para te dar uma boa notícia para a tua casa, para a tua família. Qual é a boa notícia? Jesus venceu a morte. Ele tem a chave da morte e do inferno. Só Ele pode paralisar o espírito da morte que está rondando em todo o território do mundo e do Brasil. Aleluia. Glória a Deus. A gente vinha conversando
sobre um rapaz de 20 anos. Ele não sabia, ele nem imaginava que o último dia dele seria ontem. Ele morreu vítima de dengue hemorrágica. Ele tinha 20 anos apenas. Ei, morre criança, morre adolescente, morre adultos, velhos e velhas, morre no dia que chega o dia. Ninguém poderá impedir quando a morte chega e bate na porta de alguém. Aleluia! Mas eu conheço este que venceu a morte. Aonde ele chega, a morte não prevalece. Aonde ele chega, a vida também chega. Jesus de Nazaré, ele é o caminho, a verdade e a vida. Glórias. Eu não sei se você que está aqui nessa noite já perdeu um ente querido. Talvez sim. Na minha casa já. A minha irmã, ela tinha na época 45 anos, vítima de um câncer. A minha irmã lutou bravamente contra a doença. Ela lutou muito lá em Salvador. A família toda orou pela minha irmã. Mas quando Deus quer levar, Ele leva. Ele é o dono da vida. Ele que dá ordem. A morte tem que obedecer a Ele. Jesus de Nazaré. A minha irmã partiu para a glória. E a minha mãe entrou em desespero. Chorava dias e noite. Mas uma madrugada ela disse para o Senhor: Senhor Jesus, eu não aguento a solidão e a tristeza da falta da minha filha, mas me mostra onde ela está. E a madrugada, a minha mãe tem uma visão, e ela vê a minha irmã em um jardim muito bonito, e toda de branco, sorrindo. E o Senhor disse: veja aí aonde está sua filha, na eternidade com Deus. Aleluia, aleluia. O segredo é você saber qual é o destino da sua alma. Na hora que você der o último suspiro aqui na terra, você saber: eu estou indo para os braços do Senhor. Eu estou indo para a eternidade com Deus. Este é o segredo. Nessa noite, você que está aqui, você não sabe o dia nem a hora, mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: prepara-te, prepara-te para este dia, porque este dia vai chegar a todos os moradores da terra. O segredo está preparado. Eu sei do que eu estou falando, porque esses meus passos são diretamente conduzidos para a morte. Eu sei o que eu estou falando, porque é um profeta de Deus lá em Sergipe. Ele disse: olha, com meu irmão, o seu irmão lá em Feira está sendo levado para a morte. Se ele não aceitar Jesus, a morte vai tragar a vida dele. Ei, eu não dei ouvido, queridos e amados. A minha vida era uma correria em Feira de Santana, preso nas drogas, preso na bebida, nas farras, nas discotecas, nos carnavais da vida. E eu não sabia que a morte estava de olho em mim, que ela já tinha um projeto para me levar. E foi numa sexta-feira, 7h da noite, que ela chegou perto de mim. E ela pensou que me
levaria. Só que ela se enganou, porque aquele que venceu a morte, aleluia, Deus, aleluia, quebrou o laço de morte na minha vida. Eu escapei por um milagre. Eu estou aqui por um milagre do Senhor. Porque se não fosse isso, eu tinha descido à sepultura sem Deus. Rapaz, sem eu já Jesus, não imaginava, pô, vim sem correndo vida aqui eterna. andando, quando eu chego ali, já Mas vi o Senhor a voz do jovem, quebrou o do laço jeito que de eu tô. morte. Se E eu for em estou aqui casa, não nessa dá noite tempo. pregando o Evangelho, porque a mão do poderoso se estendeu sobre a minha vida e me deu oportunidade. Aleluia. Glórias. Todo dia você tem oportunidade na terra. Todo dia o Senhor tem dado oportunidade aos moradores da terra para escapar com vida, porque o diabo tem um plano: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor tem outro plano maior. Ele veio para desfazer todo o plano do diabo na sua vida e na minha. Aleluia. A morte é o maior dilema, mas o segredo é você estar preparado para este dia. Quando ela vem, ela não manda um recado, ela não manda um e-mail, ela não manda uma mensagem no Instagram, e nem no Facebook, e nem no WhatsApp. Quando ela chega, ela vem e leva aquele que está na mira da morte. Aleluia. Morre tanta gente, famosos, pessoas que tiveram dinheiro, riquezas, prestígios, mas morrem. Não tem nada que impeça, não tem dinheiro que impeça. Quando a morte chega, a Covid-19 ceifou muita gente, e muita gente desce à sepultura sem esperança de vida eterna. Ei, meu amado querido, eu quero dizer nessa noite que se você tem esperança de vida eterna, a sua alma é bem-aventurada. Você sabe que está aqui nessa noite, mas se a morte visitar, você sabe para onde você vai? Precisa saber. Tem gente que diz: não, depois que morre, acaba. Não. Outros dizem: depois que morre, vai reencarnar. Nada disso. Outros dizem: depois que morrer, vai para o purgatório. Não existe nada disso. Depois da morte, segue-se o juízo. Segue o juízo. Todo aquele que tiver a oportunidade de mudar o seu destino, Deus muda o destino. Deus sempre tem alertado a humanidade que a morte é uma realidade viva. Eu sei o que eu estou falando. Tem gente que chegou na porta do céu. Eu estive perto dele. Um rapaz novo, 27 anos. Ele aceitou Jesus, estava firme, era um usuário de crack, mas ele abandonou a sua fé. E um dia chegou na igreja, todo fedorento, sujo, maltrapilho, com um cachimbo de crack no bolso. E naquele domingo que ele ficou na porta da igreja, parado, o pastor Emanuel chegou para ele e disse: ei, quer aceitar Jesus? Ele disse: hoje não. O pastor disse: é hoje. Hoje é seu dia. Ele disse: não. Aí o pastor disse: olha, se não for hoje, o diabo vai tragar a sua vida. Você está com cachimbo
de crack no bolso e uma arma na sua cintura. E assim diz o Senhor: se você não voltar hoje, você vai ser tragado pela morte. Passou 7 dias. Ele vai andando ali na rua Monsenhor Moisés do Couto, a rua principal, andando com a arma na cintura e o cachimbo de crack no bolso. Quando desceu 2 homens de moto, o que estava atrás com uma arma gritou: bandido, hoje você vai saber como é que se mata outro bandido. E deu 7 tiros na cabeça. Eita, meu Deus. E ali foi a tristeza para os parentes, para a esposa que tinha um filho pequeno de 12 anos. Foi muito triste. Alguém chegou na porta do céu e não entrou. É verdade. Infelizmente, quantas pessoas têm oportunidade, na hora diz não, na hora não quer, e depois a notícia chega que a pessoa faleceu. Queridos, é alerta de Deus. Todo culto de pregação, Deus está alertando a humanidade que a morte é uma realidade, que a morte é real, e quando ela vem, só existe um para paralisar ela: este que venceu a morte, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou natural de Tucano. Toda a minha família, toda vez que eu prego em Tucano, eu sinto que a minha alma se alegra, se regozija, Eita, glória. porque eu sei o que Jesus fez na minha casa. Nós moramos ali naquela rua do saudoso Chico Borges, muitos anos atrás. A minha casa tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque na minha casa entrou a bebida, entrou a doença, entrou a miséria, a idolatria e a feitiçaria entrou na minha casa. Qual era o plano do diabo? Matar toda a minha família da bebida. O meu pai era alcoólatra, bebia todo dia, chamado Bibá. E ele foi vítima da bebida, cirrose hepática. Ei, esta cidade de Tucano tem sido vitimada pelo espírito desse Zé Pilintra, que tem matado muitas vidas. Eita, meu Deus. Mas a boa notícia para tua casa é que há um poderoso Jesus de Nazaré, que ele repreende todo vício, todo espírito Zé Pilintra. Oh, glória. Só ele pode. Por quê? Porque ele tem poder e venceu a morte. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ei, a pior tristeza de uma esposa é ter um marido que bebe. Minha mãe, coitada, sofreu muitos anos. A dona Maria sofreu, vítima da bebida. Mas um dia entrou na minha casa aquele que venceu a morte, Jesus de Nazaré. Ele entrou na minha casa e mudou toda a minha família, tirou a minha família da miséria e nos deu vida eterna. Glória. Glória a Deus. Hoje ele vai entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua família. Ele quer mudar a história da sua casa. Ele quer te dar vida eterna. Só Ele tem para te dar. Ele quer quebrar o laço de morte. Todo dia o diabo faz laços para matar, mas o Senhor tem poder para quebrar todo o laço do inferno.
Aleluia, Deus. E nessa noite nós vamos orar pela sua casa. Glória. Sentado aí mesmo. Levanta a sua mão direita. Levante. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Eu Deus. quero orar, Senhor, por esta casa, Abençoe sua por esta esposa, família. filho, Senhor. Ó Senhor, Deus ajuda esta ele, meu vida Pai, que levantou a mão Anda direita, na tua ela presença. crê que o Senhor tem Abençoe seu poder trabalho, Pai, seu para mudar a emprego. história, para mudar o cenário desta casa e desta vida. Senhor, repreenda agora Em nome de todo Jesus, espírito de morte, Salve todo seus espírito de coisas, Pai, vício, seus filhos, Senhor. todo espírito Em da nome de maldição, Jesus, repreenda obrigado por esse em nome de caminho Jesus. aqui. Visita Deus, esta por vida estar, Pai, agora. juntamente conosco, Visita o Pai, em coração nome de dela, Jesus. a mente dela. Em nome de Abre Jesus, Pai, entendimento obrigado, para que ela entenda Renova que é agora, hora. Pai. Chegou Encha ele com de teu entregar a Espírito. sua vida a Jesus. Nós oramos crendo, Senhor, que o Senhor mudará o cenário deste bairro É, Senhor. e dos moradores daqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pastor Glória a Carvalho Deus. Aleluias. vai orar também. Glória a A Deus. palavra foi pregada. E a Glória. terra como é que está? Eita glória! Eita Deus maravilhoso. A missão da igreja não é salvar, não, mas é pregar. Glória a Deus. Você ouviu a palavra. Já recebeu essa oração sobre o seu lar.